Nos últimos dias, a Venezuela voltou ao centro das atenções do mundo. Mas a pergunta mais importante quase ninguém faz: o que mudou para quem vive ali todos os dias? Porque uma coisa é acompanhar a Venezuela pelas manchetes, outra completamente diferente é andar pelas ruas, observar as pessoas e olhar nos olhos de quem ficou. Logo nos primeiros minutos, algo chama a atenção. As mulheres venezuelanas continuam sendo extremamente bonitas. Curvas marcantes, presença forte, aparência que não passa despercebida. Mas o que mais impressiona não é a beleza, é o olhar. Um olhar mais fechado, mais cansado, às vezes distante, como se cada pessoa estivesse vivendo dentro do próprio silêncio. Ao mesmo tempo, existe outro lado dessa história. Milhões de venezuelanos deixaram o país nos últimos anos, e muitas mulheres que você vê hoje fora da Venezuela carregam o mesmo rosto, mas uma expressão completamente diferente. Mais sorriso, mais leveza, mais liberdade. Então fica a dúvida que ninguém responde com clareza. O problema estava nas pessoas, ou no ambiente onde elas viviam. O que realmente mudou depois de tudo isso? Mudou para quem ficou? Ou só para quem conseguiu sair? Hoje, a gente vai mostrar a Venezuela sem filtro. As mulheres, as ruas, o contraste entre quem ficou e quem fugiu. E tentar responder uma pergunta simples, mas incômoda. Existe mesmo uma nova realidade? Ou o silêncio continua o mesmo? Esse conteúdo é polêmico e muitas vezes tem o alcance limitado. Então, antes de continuar, já deixa o seu like e comentário para ajudar esse vídeo a chegar mais longe. Antes de entender o que mudou dentro da Venezuela, é preciso olhar para quem conseguiu fugir e para onde essas pessoas estão indo. Quem anda hoje por cidades da Colômbia, especialmente nas regiões mais simples, percebe algo curioso logo de cara. Entre ruas apertadas, comércio improvisado e bairros que lembram periferias brasileiras, surgem mulheres venezuelanas que chamam a atenção, não pelo luxo, não pela roupa, mas pela presença. Muitas delas vivem em condições difíceis. Algumas dividem quartos, outras moram em áreas que claramente não oferecem conforto. Não é uma vida fácil e não existe romantização aqui, mas ainda assim há algo diferente. O sorriso aparece com mais frequência, o olhar é mais aberto, o corpo parece menos tenso. Não é riqueza, é alívio. Estima-se que mais de 7 milhões de venezuelanos tenham deixado o país nos últimos anos, e a Colômbia se tornou o principal destino. Entre eles, uma quantidade enorme de mulheres jovens, mães, filhas, trabalhadoras, que saíram não para vencer na vida, mas simplesmente para respirar fora de um ambiente que já não oferecia escolha. Mesmo em bairros pobres, você vê essas mulheres conversando mais, rindo mais, andando com menos medo. O contraste é visível quando comparadas às que ficaram. Não porque tudo esteja resolvido, mas porque o peso diário diminuiu. E isso levanta uma pergunta inevitável. Se fora do país, mesmo com pouco, a expressão muda. O que acontece com quem ficou? Porque o que vem agora é mais silencioso e mais pesado. Dentro da Venezuela, o cenário muda de forma silenciosa, mas pesada. As mulheres que ficaram carregam no rosto um tipo de cansaço que não aparece em foto turística nenhuma. Não é falta de vaidade, nem perda de identidade. É desgaste, é rotina, é viver todos os dias calculando o próximo passo. Aqui, o salário médio mensal gira em torno de 30 a 40 dólares quando convertido. Em muitos casos, menos que isso. Parece um número abstrato, até você comparar com os preços. Uma refeição simples, sem luxo, custa entre 3 e 5 dólares. Um saco básico de alimentos para a semana facilmente ultrapassa 60 ou 70 dólares. Ou seja, o que se ganha em um mês não cobre o básico para viver. Isso muda completamente o comportamento. O olhar fica mais fechado, o sorriso aparece menos, não por falta de educação, mas por economia emocional. Cada conversa carrega um peso invisível, cada escolha importa demais. Aqui, gastar errado não é inconveniente, é perigoso. Muitas mulheres vivem de pequenos trabalhos informais, ajuda da família ou dinheiro que chega de fora. Quem não recebe apoio externo, sente ainda mais.
A diferença entre quem tem alguém mandando dinheiro e quem não tem é brutal. Não é luxo versus pobreza, é sobrevivência versus limite. E é isso que mais chama a atenção. Não é um país parado. As pessoas se movem, trabalham, tentam, mas tudo acontece no modo mínimo, no limite do possível. A sensação constante é de estar sempre um passo atrás, sempre apagando incêndios invisíveis. Aqui, ficar não foi exatamente uma escolha, foi o que restou. E quando você entende isso, passa a olhar essas mulheres de outra forma, não como símbolo de beleza, mas como retrato de resistência silenciosa. Mas o que acontece quando sair simplesmente não é uma opção para ninguém da família? É isso que vem agora. Existe uma parte da Venezuela que quase nunca aparece nos vídeos. Não é a parte das manchetes, nem a das comparações exageradas. É a parte silenciosa, de quem ficou porque não teve escolha. Muita gente não saiu do país por falta de coragem. Ficou porque não tinha dinheiro suficiente nem para a passagem. Ficou porque tinha pais idosos, filhos pequenos, alguém doente. Ficou porque, em algum momento, a vida apertou tanto que qualquer plano de saída virou apenas uma ideia distante. E isso cria um fenômeno curioso, parecido com o que se vê em outros países fechados há muitos anos. Quem conseguiu sair, muitas vezes saiu sozinho, e quem ficou passou a depender, em maior ou menor grau, de dinheiro que vem de fora. Remessas enviadas por parentes, amigos, filhos, valores pequenos em dólar que, quando chegam, fazem toda a diferença. Não é luxo, é sobrevivência. Essa dependência muda completamente as relações familiares. Muda o humor das pessoas, muda até a forma como o tempo é percebido. Você conversa com alguém e percebe que os planos são sempre de curto prazo. Semana que vem, mês que vem, quando der. O futuro, aqui, virou uma palavra vaga. E isso pesa mais sobre quem ficou do que sobre quem saiu, porque sair, mesmo com dificuldade, traz uma sensação mínima de movimento. Ficar dá a impressão de estar preso a um ambiente que não anda no mesmo ritmo do resto do mundo. Não é que as pessoas tenham desistido, é que viver passou a ser um exercício diário de adaptação. E quando você entende isso, começa a enxergar a Venezuela com outros olhos, não como um lugar parado, mas como um lugar que se move devagar demais para quem está dentro dele. Mas o que isso causa na cidade, no comércio, nas ruas, é isso que começa a ficar visível quando você anda pelo centro, e é o que vem agora. Andando pelo centro das cidades venezuelanas, a sensação é estranha. À primeira vista, tudo parece funcionar. Pessoas andando, lojas abertas, ônibus passando, vendedores chamando clientes. A cidade não está parada, ela se move. Mas basta observar com mais atenção para perceber que esse movimento acontece no limite. Há áreas um pouco mais organizadas, com fachadas pintadas, vitrines simples e algum sinal de normalidade. Logo ao lado, quarteirões inteiros mostram prédios desgastados, portas fechadas e placas antigas que parecem ter parado no tempo. É como se duas realidades dividissem a mesma rua. O comércio formal perdeu força e quem mantém a cidade viva é o comércio improvisado. Bancas montadas no chão, carrinhos empurrados pelas calçadas, pessoas vendendo de tudo: comida, roupas usadas, pequenos serviços. Não é escolha, é adaptação. Muita gente passa o dia inteiro na rua porque ficar em casa não resolve nada. Trabalhar, mesmo ganhando pouco, é a única forma de manter o mínimo em movimento. Você percebe isso nos rostos, no jeito apressado, na insistência para vender algo, qualquer coisa. As mulheres aparecem muito nesse cenário. Algumas trabalhando em lojas simples, outras vendendo comida, outras apenas circulando, resolvendo tarefas do dia a dia. Não há clima de ameaça constante, mas também não existe leveza. É uma rotina tensa, silenciosa, focada em sobreviver ao dia. O curioso é que, apesar de todas as limitações, a cidade não colapsa. Ela segue funcionando, mas sempre no fio da navalha. Tudo depende de pequenos ajustes, favores, improvisos e ajuda externa. E isso leva a uma conclusão difícil de ignorar. Na Venezuela, o sistema urbano não parou. Ele apenas aprendeu a operar no limite máximo do possível.
Mas depois de ver tudo isso, a pergunta inevitável surge: o que realmente mudou nos últimos tempos? E para quem? Depois de andar pelas ruas, observar os rostos, ouvir histórias e ver a rotina de perto, a sensação que fica é menos clara do que as manchetes fazem parecer. Algumas coisas mudaram sim. Hoje existe mais movimento nas ruas, mais comércio informal, mais gente tentando tocar a vida do jeito que dá. Em algumas áreas, você encontra restaurantes abertos, lojas funcionando, pessoas circulando com aparência de normalidade. Para quem olha rápido, pode até parecer que o pior ficou para trás, mas basta ficar um pouco mais para entender que essa mudança tem limites muito bem definidos. O ambiente continua rígido, a pressão cotidiana ainda existe, a margem de escolha ainda é pequena. Então a pergunta final não é se a Venezuela melhorou ou piorou. A pergunta é outra, bem mais incômoda. Mudou para quem? Para quem conseguiu sair e recomeçar em outro lugar? Ou para quem ficou e precisou aprender a sobreviver com o que sobrou? Talvez a maior mudança não esteja nos números, nem nas ruas, nem no comércio. Talvez esteja apenas nisso. Às vezes, mudar de vida não é melhorar, é apenas conseguir respirar. E agora eu quero saber de você. Se estivesse no lugar dessas pessoas, você ficaria esperando a mudança? Ou tentaria sair para respirar em outro lugar?